E aí, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, referente ao dia 23/10/2025 e vamos para o nosso querido Ibovespa. Hoje o Ibovespa tem alta de 0,59%, chegou a subir mais, chegou a subir 0,39%, porém deixou o pavio, mas em clara tendência de alta vindo com força para testar os 147 mil pontos. Uma das altas que puxaram bastante o Ibovespa foi a alta de Petrobras. Teve um alto de 1,14. Se eu não me engano, foram as tensões russas, as novas sanções do Trump contra a Rússia que aumentaram o preço do petróleo e teve essa alta bem relevante em Petrobras. Deixou um gap que pode vir a ser fechado futuramente se não se consolidar essa tendência de alta, mas é, mesmo com a queda, mesmo com a queda, ainda fechou em alta de 1,14% hoje. Vale não teve uma alta tão expressiva assim. Na verdade, caiu, né? Caiu 0,19, B3SA3 subindo 1,12%. Ainda em tendência de baixa, pode até traçar um canal de baixa aqui no Ibovespa. Ainda nesse canalzinho de baixa aqui, e vamos ver como serão as suas futuras movimentações. Magazine Luiza caindo 5,64%. Bom para nossa posição de put que a gente tem. Valorizando um pouquinho, porque o papel é muito volátil. O papel é muito volátil e Magazine Luiza tem espaço para vir buscar os 6,52, 6,53 por aí. YouTube sem grandes relevâncias ainda nesse caixote aqui, sem saber para onde ir. Susby teve uma leve alta de 1% praticamente, querendo deixar um fundo para voltar a subir. Mesmo assim, está no cenário de queda claro aqui, ó. Ainda está no canal de baixa. Pode se lateralizar aqui por um tempo, mas tende a vir buscar os 46,53 no momento atual. Semin subindo 1,40, muito bom para nossa posição comprada. Use Minas 0,61. Prio subindo 1,80% pelo mesmo cenário de Petrobras. PRKM5 subindo 5,50%, muito bom para nossa trava de baixa com não trava de alta com puts, que agora estamos no 0 a 0 e Prio, se continuar com essa alta forte, possivelmente nos dará lucro em contrapartida das nossas duas travas de baixa com puts em Petrobras que agora estão querendo reverter para prejuízo. Mas tudo bem, ainda tem bastante de por vencimento. Amanhã, dependendo de como seja o cenário, vou encerrar uma no 0 a 0 e deixar a outra correndo. Mas vamos ver. Embraer saiu, fechou novamente fora do caixote. Muito positivo para Embraer. Agora, depois dessa oportunidade, Embraer que nada se fazer, esperar o movimento, corrigir ou alguma possível outra entrada ainda. Dava para comprar um retorno à média de Embraer, porque sempre que ela tende a sair da borda, ela retorna posteriormente, que é um, dois, três. Aqui, se você forçar bastante a barra, dá para ver esse cenário, mas não faço nada por enquanto. Também volatilidade está alta, nada a se fazer no papel. TOTS volta para a lateralização dela, tentou sair dessa lateralização com alta, batendo no topo histórico, não conseguiu, tá voltando aqui. Aqui pode ser um patamar interessante para comprar para voltar a subir, mas como o cenário de resultados está perto, eu não conheço muito bem o papel, TOTS 3, eu só opero graficamente mesmo, nada a se fazer. Já saí depois da queda de ontem, também recuperando, mas queda de indecisão, sem saber para onde ir, para vir para cima, para vir para baixo. Lojas Renner, nossa, Lojas Renner subindo forte aqui, ó. Deixando uma tendência de alta clara. Esperar o resultado para ver o que a gente vai fazer nessa opção. Talvez a gente encerre o nosso trade. Talvez a gente encerre o nosso trade, vire contra a tendência, né? Porque esse aqui é um mini recuo dentro da tendência de baixa. Um mini recuo dentro da tendência de baixa. E vamos para o nosso monitor de mercado ver quais foram as principais altas e baixas do Ibovespa hoje. PEG também subindo 3,55%. Nossa, mas nossa call se valorizou apenas isso? Mas aqui fechou mais interessante. Tudo bem? CSAN 3
subindo também, infelizmente, pra gente, que estamos comprado em uma put. E a MBRF voltou a cair novamente. MBRF3 voltando a cair, mas nada muito relevante. Caiu mais. Depois de alguns candles de indecisão, agora deixa esse candle forte, querendo voltar para a tendência de baixa e vir aqui buscar os R$ 12. Como falei ontem, a nossa posição de Cogna tinha dado 108, 114% de lucro. Não sei muito do lugar. Chegou a ter negócios um pouco a mais hoje. Porém, eu resolvi encerrar a nossa posição em 100% de lucro. Lucramos R$ 100 praticamente. E também estou continuado na tendência de alta de Cogna. Estou continuado na tendência de alta de Cogna para ir testar os outros topos, que no caso seriam os 3,47 e aqui os 3,58. Cogna tem sempre tendências fortes, que dá para lucrar bastante com essas tendências. E esse é o Ibovespa de hoje. Agora vamos para a notícia. O dólar cai a 5,38 em líquido exterior em dia de forte alta do petróleo. Como eu disse, nosso querido Donald Trump impôs sanções para a Rússia, mais sanções para a Rússia, graças à guerra Ucrânia-Rússia, e elevou bastante o preço do dólar. Ibovespa termina com alta puxada por Petrobras, como eu falei, e exterior. É isso. É interessante. Se anuncia 2 leilões simultâneos de dólar na próxima segunda-feira. Mesmo com o dólar controlado a 5,38, o Banco Central quer baixar ainda mais a cotação do dólar. Bom para o Brasil, né? Vamos aqui falando dele sempre, né? Estamos aqui no dólar, que está sendo cotado a 5,89. Só que esse que eu acho que não é a cotação oficial. Correto, eu já vi em outros lugares, mas como estamos no TradingView, vamos utilizar aqui mesmo. Aqui podemos ver a alta expressiva do petróleo depois das sanções. Subiu 10% em 3 dias. Estamos no gráfico diário e agora deixa um pequeno candle de indecisão. Ainda continua em tendência de baixa, tem a média de 200 dias aqui para romper, para consolidar uma tendência de alta, mas vejamos como vai reagir. Minério de ferro. Minério de ferro ainda nessa consolidação, nada a se fazer. Nada a se fazer, aproveitar para surfar os resultados das empresas de mineração e podem vir bastante positivos aqui no Brasil, como já estamos posicionados. Ethereum, Solana, eu resolvi tirar ela da nossa análise diária, por causa que praticamente o movimento de Ethereum é o movimento de Solana. Então, ainda em tendência de baixa, não deixou outro cenário, topos mais baixos, não deixou um cenário muito positivo para a gente, tá com topos mais baixos, batendo sempre topos mais baixos, e se não der um candle forte de alta, ou bater na média de 200 se voltar a subir, é um cenário preocupante para nosso querido Ethereum. Bitcoin ainda em indecisão, cenário em tendência de baixa, agora chegou a bater os 125, aí depois recuou até os 103, foi quando teve aquele crash, depois recuou para 114 e agora fecha em 110. Bitcoin está mais indeciso do que Ethereum, está mais positivo, porém a média de 200 está bem perto aqui. A média de 200 está bem perto, o que pode, se romper para baixo, pode pode ser um cenário bem negativo para o Bitcoin. Essa foi a análise de hoje. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Valeu. Tchau, tchau.